Olá, pessoal! Boa noite a todos e todas que estão presentes aqui nesse nosso segundo encontro de saúde gastrointestinal. Então, hoje nós estamos aqui reunidos em mais um momento de estudos e de adquirir conhecimento. Temos hoje uma convidada, mas é uma convidada de casa praticamente, a doutora Karina Wassal, que é uma nutricionista que está conosco em vários momentos. E eu queria apresentar um pouquinho do currículo da Karina para vocês, para que ela dê aí hoje esse nosso segundo encontro com foco nessa saúde gastrointestinal. Então, a Karina Wassal, ela é nutricionista, tem especialização em nutrição clínica e funcional, ela é mestre em ciências, ela é especialista em cuidados integrativos pela Unifesp, ela é especialista em dieta Food Map pelo Training Monash University, pós-graduanda em reprogramação epigenética eficiente pela Plenitude Educação, Luciano Bruno Academy. E a Karina Wassal, ela é uma nutricionista que atua de fato em atendimento clínico, ela é especialista em modulação, em síndrome do intestino irritável, e o foco dela de atendimento é muito na recuperação de toda a capacidade gastrointestinal, né? Então, ela acredita que mudança de hábitos alimentares é um processo que envolve diversos aspectos, então ela sempre trata o paciente naquela visão funcional, integrativa, e é uma nutricionista que não para de estudar. Então, a Karina, ela vai mesmo nas fontes, ela vai em todos os congressos mais robustos, com mais atualizações no que tange nessa nossa área de reabilitação e recuperação da saúde gastrointestinal. Karina, seja bem-vinda, sinta-se em casa de fato, agora nossa aula é com você. Obrigada, olá turma, todos bem por aí? Muito feliz de estar aqui, como a Jamile falou, já me sinto em casa com os eventos da Nestlé, da Pure, super parceiros, além de curtir muito os produtos, né, que ajudam tanto na nossa prática clínica. E então, muito feliz de estar aqui, de sempre estar junto com essas marcas que eu gosto tanto. E hoje pediram para eu falar sobre estratégias para tratar desequilíbrios gastrointestinais. Então, qual foi a minha ideia? Porque como a gente está falando de estratégias em geral, a minha ideia foi trazer para vocês um pouco do meu raciocínio na prática clínica. Então, como que eu guio assim, meu raciocínio para quando a gente vai tratar um paciente com questões gastrointestinais. Como a gente não definiu uma específica, aí vou trazer um pouco da minha experiência mesmo, prática para vocês, lógico, do que a gente sempre se baseando aí em estudos, no que está saindo de pesquisa, mas quem está na prática clínica sabe que às vezes a gente tem que fazer algumas adaptações, né? Então, a gente tem lá o estudo trazendo algumas condutas e tal, e na prática a gente vai fazendo algumas adaptações, porque a história às vezes é um pouco diferente. Então, essa é a minha ideia, dividir um pouco com vocês esse meu raciocínio que tem dado bem certo. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala assim, desequilíbrios gastrointestinais, tem uma lista enorme de coisas que podem estar acontecendo com o nosso paciente. E muitas vezes, né, nós nutricionistas e médicos, a gente tem que meio que tentar identificar, né, o que pode estar acontecendo. Porque essas situações, elas vão trazer sintomas semelhantes e tão relacionados aos distúrbios gastrointestinais em geral. Então, o paciente vem com queixas, a gente tem que pensar se é um intestino irritável, se é um supercrescimento bacteriano, se é SIFO, supercrescimento fúngico, se ele pode ter uma intolerância à histamina, ou uma sensibilidade alimentar, parasitas, verminose, a gente sabe que isso existe, né? Então pode também ser responsável por um sintoma, uma predisposição genética a ter algumas condições, por exemplo, a gente pode ir até para uma doença autoimune, uma doença inflamatória intestinal, se ele está com deficiência, estressado, deficiência de enzimas digestivas, então isso está gerando aquele quadro, se a barreira intestinal desse paciente está ruim, enfim, são muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. E eu sempre falo, é importante a gente definir
o que está acontecendo para a gente ter uma conduta assertiva. Porque todas essas condições e mais outras que eu nem coloquei aqui, tipo, por exemplo, uma doença celíaca, enfim, tem muitas condições que podem estar acontecendo, tem sintomas muito parecidos. Um ou outro difere ali, né? Uma doença inflamatória intestinal, mas também não é sempre. Ai, dá mais crise de diarreia, às vezes um sangramento nas fezes, que já eu chamo de bandeira vermelha ali, que já chama atenção para não ser um intestino irritável, mas também tem o paciente que tem doença inflamatória e não tem esses sintomas, né? Tem mais sintomas a menos, depende do momento, da crise. Então, todas aquelas condições vão gerar gases, distensão, alteração no padrão de evacuação, tudo que come fermenta, pode ter sintomas extraintestinais como fadiga, brain fog, ansiedade, depressão, cansaço. Então, todas aquelas condições podem ter esses mesmos sintomas, né? Então, eu acho que, assim, pelo menos para mim, na minha prática clínica, é o mais desafiador, né, dos pacientes que chegam, assim, para mim, com esses sintomas. Ai, Karina, eu tô sentindo isso, sentindo aquilo, e daí o mais desafiador a gente fazer esse diagnóstico, né? Então, o que será que você tem? Porque eu não vou tratar uma SIBO do mesmo jeito que eu vou tratar o intestino irritável. E daí, mas em todas essas condições, eu fiz uma linha de raciocínio, assim, e daí é isso que eu quero dividir com vocês. Mas antes de mostrar a minha linha de raciocínio, alguns pontos importantes. Tratar desbiose não é excluir alimentos da dieta, né? Porque muitas vezes a gente aprende a dieta low FODMAP, aprende a tirar o glúten, tirar leite, mas não é só sobre isso. E muitas vezes o paciente ele acaba vindo com uma dieta tão restrita que isso também pode estar contribuindo com o desequilíbrio gastrointestinal dele. Isso vai atrapalhar a microbiota dele, vai atrapalhar o estado nutricional. Então, só cuidado, porque às vezes a gente fica numa coisa, vou tirar isso, vou tirar aquilo, e daí quando você vê o paciente não está comendo nada. Em muitos casos, eles também acabam desenvolvendo um tipo mais de transtorno alimentar, mesmo por medo de comer, não transtorno de imagem, mas o medo de comer alguns alimentos e de passar mal e não se sentir bem. Então, cuidado, porque isso não é sobre tratar desbiose, né? Até trazendo aqui, falando, né, sobre intestino irritável, o que a gente recomenda, né? Ou tem aqueles que a gente tira, mas o que é recomendado para um intestino ficar bom, uma microbiota boa, que o índice principal de uma microbiota saudável é o índice de diversidade, é a gente colocar fibras, polifenóis, gorduras boas, nutrientes, né, para essa barreira intestinal ter o papel dela ali, tudo isso é muito importante. Então, o que tirar, mas o que incluir. E trazendo já um pouquinho desse conteúdo, o que é uma microbiota saudável, né? Então, o primeiro índice foi o que eu acabei de falar, ter uma boa diversidade. E com uma dieta restrita, vocês vão só piorar esse índice de diversidade, que é o mais importante para a microbiota. O que é ter uma boa diversidade? Quanto mais bactérias diferentes eu tenho naquele intestino, maior é a minha diversidade. É lógico que a gente quer bactérias diferentes, mas em equilíbrio. Também não adianta ter uma galera horrível lá e diferente, né? Então tem que ter essa qualidade também. Com essas bactérias chaves, que é o segundo ponto aqui, então bactérias que produzem butirato, bactérias que ajudam na barreira intestinal, como a quermância. Então, a gente tem algumas bactérias que a gente considera chave para o intestino. Produção, e elas vão fazer a produção desses metabólitos adequados, né? Com um efeito mais anti-inflamatório. E uma barreira intestinal íntegra. Então, isso também é fundamental para ter uma microbiota saudável. A gente tem que ter um certo equilíbrio dessas bactérias, né? Tipo, a gente não pode ter excesso de bactérias boas, isso também é ruim. A gente não pode ter a falta delas, não pode ter um excesso de bactérias patobiontes, que são aquelas que todo mundo tem, mas em excesso elas vão trazer algum prejuízo. Também não podemos, então tem que ter um certo equilíbrio, e hoje a gente já tem uma referência
do que é um equilíbrio dessa microbiota. Então, a gente consegue avaliar. Lembrando que a microbiota é influenciada por muitas coisas, né? Principalmente pela nossa alimentação, mas aqui nesse estudo mostra questões ambientais principalmente do que genéticas. Então, a dieta entra aqui nos ambientais, né? O tipo de dieta, o que está comendo, frutas, não sei o quê, o ambiente com quem você compartilha essa microbiota é importante também. Então, esse estilo de vida é uma das ferramentas que a gente vai ter da modulação da microbiota intestinal. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente consegue. Aí, se a pessoa tomou mais antibiótico, a idade, a peso, a dieta, tudo isso vai impactar aqui nesse equilíbrio da microbiota. E daí tem vários estudos interessantes trazendo um pouco que a gente teve uma grande mudança da microbiota desde a Revolução Industrial e que centros urbanos têm perdido a diversidade da microbiota. Então, quando a gente vai, né, industrializando, a gente também vai perdendo esse índice de diversidade da microbiota e de geração em geração. Porque antes a gente trocava, né, com o meio ambiente, com a natureza, com a diversidade alimentar. Hoje a gente consegue acaba fazendo uma dieta mais monótona, porque gosta daquelas coisas, consegue acesso àquelas coisas, alimentos mais industrializados. Então, não tem tanta essa diversidade alimentar que tinha antigamente. Mas isso não, né, é só uma questão de equilibrar, a gente se policiar, porque tem muitas vantagens, né? A gente tem hoje facilidades que antes não tinha também para equilibrar uma dieta, né? Então, trazendo aí essa questão da industrialização, que isso vai ajudar, mas precisa tomar cuidado para não diminuir essa diversidade. Trazendo aqui só um raciocínio que a gente vai mudando a microbiota de acordo com a idade ou com a condição de saúde. Então, tipo, um paciente obeso vai ter uma microbiota diferente de um saudável, uma criança vai ter uma microbiota diferente de um adulto, um idoso vai ter uma microbiota diferente até dos centenários, que tem maior longevidade. Isso já está associado com a composição da microbiota intestinal. Então, cada fase da vida e cada condição de saúde, a gente vai ter um perfil específico aí de microbiota. Então, feita essa introdução, chegou aquele nosso paciente com aqueles sintomas que eu mostrei lá para vocês. Então, ele está com desequilíbrio na saúde intestinal. E daí, o que a gente vai fazer? E eu gosto de dividir nesses 5 passos. Então, para mim, assim, a primeira coisa eu vou tentar identificar o que ele tem, porque eu não vou tratar igual um intestino irritável, de uma doença inflamatória intestinal, de um SIBO ou de um parasita. A gente vai ter um básico ali, mas algumas estratégias vão mudar. Então, esse para mim é o primeiro passo. O segundo passo é a gente mexer na alimentação, remover o que está fazendo mal daquela alimentação. Se a gente pega um paciente que come muito fast food e está com aquela dieta bem ocidental, a gente vai melhorar essa dieta. Se ele já come saudável, mas de repente tem um excesso de fibra para esse momento, então a gente vai fazer uma dieta mais low FODMAP. Enfim, a gente vai adequando isso e não esquecer de incluir os alimentos. O terceiro passo é ter uma boa digestão e uma barreira intestinal equilibrada. Isso é fundamental para que a gente tenha uma microbiota saudável. Porque se você não digerir bem, vai encrencar lá para o final. Essas bactérias vão receber coisas que não era para receber, vão começar a fermentar, produzir metabólitos ruins. E a barreira intestinal também, ela tem que estar adequada primeiro para as bactérias sobreviverem lá e terem conseguirem ficar em harmonia, e depois porque ela também faz parte da absorção desses nutrientes. Equilibrar a microbiota também é o quarto passo. Não adianta você ter uma digestão boa, tirar o alimento e estar com aquela população de bactéria muito ruim. E regular o eixo intestino-cérebro hoje em dia é um desafio para a gente, mas impacta demais nessas questões gastrointestinais. Então, se você tiver no momento muito de estresse, no momento
não cuidando dessa saúde mental e emocional, isso vai acabar impactando o seu intestino. Então, a gente vai falar de cada um desses pontos que eu vou trazendo um pouco para vocês, como a gente faz. Então, identificando o problema, eu gosto muito dessa frase, bem Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, a gente tem que saber para onde a gente está indo, né? Então, a gente vai identificar. Por isso que é muito legal o trabalho em equipe médico-nutricionista, porque muitas vezes eu preciso do médico para fechar o diagnóstico, pedir se for conveniente, pedir uma colonoscopia, uma endoscopia, e daí a gente fechar juntos esse diagnóstico, do mesmo jeito que ele vai precisar da gente para essas questões, às vezes, de SIBO, de intestino irritável, o nutricionista já tem, né, um olhar bem importante para isso, o paciente vai falar um pouco da alimentação e a gente vai ajudando. Então, como que a gente identifica, né, perante tudo aquilo? Você não vai sair fazendo todos os exames que existem naquele paciente. Primeira coisa importante é um questionário, uma anamnese muito bem feita. Por quê? Porque isso vai trazer sinais ali. Então, por exemplo, se o paciente está falando que ele tem tais sintomas, eu tenho desconforto toda vez que eu como, e daí também tem um pouco de enxaqueca, já percebi que banana e tomate me fazem mal. Aí você já começa, putz, banana e tomate tem mais histamina. Será que ele tem algum outro sintoma de histamina? Por isso que o trabalho da nutricionista também ajuda no diagnóstico, né? Porque o médico não vai ficar tão atento a esses detalhes ali. Então, puta, tem histamina, será? Daí a gente começa a perguntar mais coisas. Seu nariz escorre enquanto você come, sei lá, daí a gente vai instigando. Berinjela, você também sente? Como que é com bebida alcoólica? Aí você vai fechando um raciocínio, porque muitas dessas condições a gente ou não tem exame ou não vai sair pedindo todos, até para você direcionar qual exame você acha interessante ele fazer. Então, a própria alimentação, recordatórios, sintomas vão dando pistas para a gente. Aí, a partir desse momento, você vai pensar, putz, então acho que para ele eu vou pedir uma avaliação da DAO, da estamina urinária, eu quero dar uma olhada nisso, né? Então, isso é bem importante. Ensinar o paciente, também tem paciente que não tem essa noção, porque ou tá muito mal e daí tudo que come faz mal, não consegue falar assim, mas daí a gente perguntando e ensinando também o paciente a se auto-observar ali, porque vai trazer pistas, né? Nem sempre você vai conseguir fechar isso já logo na primeira conversa ali com o seu paciente. Então, combinando com o médico, e daí se a gente vê uma calprotectina mais aumentada, então, será que tem alguma doença inflamatória intestinal? Vamos fazer, então, uma colonoscopia, enfim, combinando com o médico. A partir daí, a gente tendo o que o paciente tem, a gente vai pensar na dieta, né? O que eu vou fazer, então? O que eu tenho que remover? Nossa, ele é celíaco, então eu vou tirar o glúten. Não, ele é intolerante à lactose. Tem muita gente que tem intolerância à lactose, tem um monte de sintoma e entre aspas, apenas uma intolerância à lactose, mas é porque às vezes o paciente negligencia um pouco isso. Não sou tão intolerante, às vezes dá bastante sintoma. Então, o que a gente definiu ali, a gente vai aplicar a dieta. Então, pode ser uma dieta sem glúten, pode ser uma dieta low FODMAP, se a gente viu que ele está fermentando muito. A gente pode fazer uma dieta baixa em histamina. Óbvio que cada um vai receber a sua dieta, a gente vai tirar tudo isso de todo mundo, né? A gente pode pensar numa questão mais de metabolismo de gordura, se tem questões com vesícula. Então, a gente vai remover o que só cada um precisa, para não ter que tirar tudo ali do paciente também. E daí, como que eu costumo fazer? Assim, independente, tirando celíaca, que não tem jeito de voltar, e a intolerância à lactose também não, mas quando a gente está numa dieta low FODMAP ou baixa em histamina, a gente vai pensar em assim, fazer uma fase
de 4 semanas, pelo menos, para a gente avaliar. Então, vou aplicar essa dieta 4 semanas, depois eu vou reavaliar esses sintomas e, gente, é muito importante que a gente reintroduza os alimentos. Óbvio que tem coisa que não vai dar. Então, se pega uma intolerância à histamina muito forte, aí provavelmente ele não vai conseguir colocar tudo de histamina, mas cada um tem uma individualidade, uma tolerância individual. É a mesma coisa com a lactose. Por exemplo, eu sou intolerante à lactose. Aí tem, eu sei as coisas que eu não consigo comer creme de leite, agora, pegar um queijo mais curado, para mim não tem muito problema, já tem menos lactose. Uma mussarela de búfala eu consigo, mas tem o paciente que não consegue nem chegar perto de nada de leite e derivados, que é muito intolerante. Então, a gente consegue ir sentindo isso e se adaptando para não deixar essa dieta tão restrita. E daí a terceira fase é a manutenção. A gente pensar ali, né, qual que é a individualização de cada paciente, quanto que ele tolera, a quantidade, o que a gente vai tirar e como que vai ficar essa dieta desse paciente. Indo para o terceiro ponto, a gente vai falar mais sobre a digestão e a barreira intestinal. A digestão é fundamental. Sem uma boa digestão, vai propiciar supercrescimento bacteriano, vai atrapalhar a microbiota, vai distender, vai ficar fazendo metabólitos ruins. Então, muitas coisas podem acontecer de uma digestão ruim. E da barreira intestinal também, né? A gente fala permeabilidade intestinal, tem aquela frase leaky gut, leaky brain. Então, muitos artigos relacionando a permeabilidade intestinal com doenças neurodegenerativas, com neuroinflamação. Então, é uma coisa muito importante. É um jeito que o intestino se comunica ali com o cérebro, né? Então, isso precisa estar em ordem. Então, o processo de digestão, ele é complexo, ele já começa muito antes da gente comer, né? A gente fala da fase cefálica ali, que só de você pensar, sentir cheiro, você já começa a estimular essa digestão. A gente vai ter os dentes que não estão na nossa boca à toa, eles são para mastigar, para triturar aquele alimento, o estômago não vai ter dente, então já é um início de digestão mais mecânica ali, uma trituração desse alimento. E daí chegando, né, o esôfago, ele vai ter também uma motilidade para conduzir esse alimento para o estômago, e chegando no estômago a gente vai ter uma série de reações ali já a partir do ácido clorídrico, da pepsina, mais química, para a gente ir quebrando essas partículas e digerindo. Daí, se você não tem uma acidez adequada desse estômago, além de você não digerir bem a proteína, você também pode passar bactérias que não eram para passar ali, né? Porque elas não vão morrer, você pode propiciar uma questão de H. pylori, você pode fazer uma confusão já só de não ter o ácido. Aí passando, aqui a gente já vai ter o duodeno, né? Onde as enzimas pancreáticas vão ser secretadas para que a gente comece a alcalinizar também aquele conteúdo que veio muito ácido do estômago e começa a fazer também outros processos digestivos, já quebrando gordura, carboidratos. Carboidrato a gente começa na quebra na saliva, na boca, né? E depois continua aqui também quebrando proteína. E daí todo o intestino delgado, o ideal é que a gente vá absorvendo esses nutrientes para chegar no intestino grosso, e a gente já começa, onde é a casa da microbiota intestinal, e a gente já começa a fazer um processo mais de fermentação e de bolo fecal, né? Então, tudo isso precisa estar funcionando muito bem. A gente tem várias estratégias para pensar nessa digestão, né? Então, a gente pode fazer alguns shots digestivos, tinturas com plantas mais amargas ou extrato seco, enzimas digestivas. Vamos falar um pouquinho dessas estratégias. Mas, além dessas estratégias de suplemento, é importante que a gente evite também comer muita comida, né? Ali de uma vez, ou pouco espaço de tempo para você conseguir digerir. Comer com raiva, comer corrido, comer trabalhando, tudo isso vai prejudicar a digestão.
Então, assim, quando a gente está, né, muito clássico ali, quando está brava, com raiva, a gente aumenta o sistema simpático, inibe o parasimpático e não libera enzimas digestivas e nem a motilidade gastrointestinal adequada ali do seu estômago, do complexo migratório motor. Então, é legal também que a gente faça uma pausa à noite de 12 horas, assim, esse jejum de 12 horas é bem fisiológico, de 18 já não, mas o de 12 para que a gente estimule, eu brinco, é igual passar a vassourinha assim na mesa quando ficou migalha, é isso que acontece. Então, para a gente dar um repouso ali para o nosso intestino. Escolher, gente, acho que, assim, dos meus pacientes, sei lá, de 10, 9 ganham enzimas digestivas já na primeira consulta, porque as enzimas, elas ajudam muito nos sintomas. Muitas vezes esse processo digestivo está ruim e daí que começa toda a confusão, né? Então, a enzima, ela vai diminuir gases, distensão, vai melhorar todo esse processo digestivo. E daí depois a gente pode decidir se ele vai usar sempre, se ele vai usar quando vai comer fora, se ele vai usar quando vai viajar, e daí cada um é um, a gente vai tentando desmamar de todos os dias. A gente tem uma infinidade de enzimas, né, que a gente pode utilizar de suplementação. Na boca, lembrando que a gente tem a amilase salivar, então já começa nessa quebra dos carboidratos. Estômago, principalmente o ácido clorídrico, pepsina. E duodeno, a gente vai ter a amilase pancreática, lipase, protease, também que vão fazer essa quebra que eu mencionei. Então, esse quadrinho aqui tá bem legal, para vocês tirarem print, que daí tá mostrando as enzimas principais que a gente tem ali para suplementação e qual a função dela, né? Então, a bromelina e a papaina, elas são mais proteolíticas para quebra de proteína, a lactase para lactose, a alfa-amilase para amido, a alfa-galactosidase, ela vai fazer a digestão de GOS, que a gente encontra em feijão, em alguns lácteos também. A lipase para digestão de gorduras. Pancreatina é um mixinho que vai ter um pouco de tudo para gordura, então um mix aí da enzimas pancreáticas. Pepsina, digestão de proteína. Betaína HCl para acidez. A gente tem sais biliares, né? Quando a pessoa tem falta desses sais biliares. Aí tem maltase, celulase para quebrar outros carboidratos e fibras. E daí, como que a gente escolhe, né, uma enzima digestiva? Até eu trouxe aqui o print da Digestive Enzymes Ultra, que é uma das que eu mais gosto, tá? Não sei se tá dando para ver também, mas ela é um blendzinho, tá vendo? Que ela vai ter amilase, protease, lactase, beta-glucan... Peraí que eu não estou conseguindo ler, vou ver se no meu slide. Glucanidase, lipase, enfim, ela é um mix, hemicelulase, tem várias enzimas aqui, e ela, quando você não sabe exatamente qual que é a necessidade daquele paciente, dar esse blend ajuda demais. Então, é uma das enzimas que eu gosto. Essa não tem betaína HCl, então, se precisar, às vezes a gente tem uma dessa com betaína, ou a gente adiciona uma betaína à parte, daí a gente pode ir testando o que fica melhor para o paciente. Então, só para fechar o raciocínio da digestão, é muito importante que a gente digira bem, e a digestão envolve uma série de aspectos, as enzimas, a mastigação, o emocional para comer no momento adequado, o tipo de alimento, horário, então comer tarde da noite você não vai digerir bem, mesmo que seja algo saudável, então isso já cai muito a capacidade digestiva. A gente precisa estar com esse sistema parasimpático ativado, que é o mais de relaxamento. Então, uma série de questões que vão fazer uma digestão adequada. E daí, indo para a barreira intestinal, né? Essa figura clássica, né? Das enterócitos aqui, que são ligados pelas tight junctions, a camada de muco, onde as bactérias ficam, onde também tem bastante fator antimicrobiano. Então, tudo isso compõe o que a gente chama de barreira intestinal. Hoje em dia, a gente tem um exame para avaliar, mas assim, a gente também não pede para todo mundo, mas é a zonulina. Então, a zonulina, ela é uma estrutura, esse azulzinho aqui,
das tight junctions, e daí que viram nas pesquisas? Que quando ela está aumentada nas fezes, ela está sendo mais degradada e está propiciando esse quadro de permeabilidade intestinal. E esse quadro, ele vai gerar distúrbio da microbiota, então perda de bactérias-chave, perda da diversidade dessas bactérias, aumento de inflamação, diminuição da defesa, o intestino que vai ficar mais propício a ter alguns distúrbios, né, como de pegar um parasita, uma virose, enfim, é um intestino vulnerável. E essa inflamação aqui, que a gente chama de endotoxemia, também pode impactar ali na neuroinflamação ou inflamação para o nosso corpo como um todo. Então, danos da barreira intestinal vai causar inflamação crônica, cansaço, fadiga, às vezes distúrbio de absorção de nutriente, sensibilidade alimentar, daí você comia, não tinha nada, agora começou a ter porque o sistema imune está mais vulnerável. A questão do eixo intestino-cérebro, sistema imune comprometido e a desbiose. Algumas coisas prejudicam a barreira intestinal, então alguns aditivos que podem prejudicar, então alguns tipos de corante, microplástico, alguns tipos de adoçantes já foram mostrados recentemente que eles podem impactar nessa barreira intestinal, como também a falta de alguns nutrientes, né? Por exemplo, álcool aqui também contribui para uma barreira intestinal ruim, e a falta de alguns nutrientes, então vitamina D, vitamina A, glutamina, fibra, são coisas que a gente acaba dando para a barreira intestinal, mas a ausência deles também pode prejudicar. Aqui trazendo, né, um pouco dos aminoácidos nesse papel da reconstrução da barreira intestinal, então os aminoácidos, como ajuda a fazer músculo, mesmo raciocínio, né? Então as células acabam usando essas estruturas químicas aí dos aminoácidos para fazer energia e se proliferar aqui. Então a gente fala muito da glutamina, mas a arginina também ajuda, são vários aminoácidos que vão contribuir para uma barreira mais íntegra. E a gente não pode esquecer que tem também vários estudos que dieta baixa em fibra vai deixar uma barreira intestinal mais vulnerável, tá? Então aqui trazendo, né, essas bactérias que digerem os MACs, né, que são os pré-bióticos praticamente, vão produzir os ácidos graxos de cadeia curta. O próprio ácido graxo de cadeia curta vai fazer um esquema para a barreira intestinal funcionar melhor. Então, suplementos, a gente pode usar glicina, glutamina, o zincocarnosina, que ele é bem legal também para estratégia de muco. Aí a gente pode pensar em estratégias para melhorar a quermância, que também ajuda na barreira intestinal, ativos anti-inflamatórios como cúrcuma, boswellia serrata, unha de gato, gengibre, quercetina, que ajuda também a diminuir essa sensibilidade, e evitar alimentos muito alergênicos nessa fase para não trazer um pouco dessa questão de sensibilidade alimentar nesse momento que está mais vulnerável. Então, barreira intestinal é bem importante. Toda vez que a gente vai trazer um equilíbrio intestinal, a gente não pode pensar só nas bactérias, mas na casa dessas bactérias também. E daí, indo aqui para a microbiota, então, como eu falei no início, a gente tem algumas questões da microbiota que a gente já tem na literatura de como tratar como deixar em equilíbrio essa microbiota, a referência, né? A riqueza e a diversidade dessa microbiota, o equilíbrio entre os grandes grupos, que são os filos, ter bactérias-chaves, que são bactérias que produzem ácidos graxos de cadeia curta, que produzem metabólitos anti-inflamatórios,
Espécies mais predominantes, né? É sempre importante a gente saber quem são as espécies que estão mais predominantes e se tem alguma espécie patogênica. Tá, tem algumas coisas aqui que a gente só vai saber com um teste de microbiota. Não tem problema se não tiver, a gente sempre tem esse raciocínio em mente. Porque mesmo que a gente não tenha o teste, a gente sabe quais são as bactérias-chave que a gente quer melhorar. Então, a gente consegue ir traçando estratégias para isso também. Se tiver o teste, melhor, que a gente consegue adequar ainda mais. Então, a gente sabe que entre firmicutes e bacteroidetes, a gente tem que ter 90%, sendo mais firmicutes, que são as mais produtoras de butirato. Aí a gente vai ter proteobactérias, que a gente tem que ter até 5% delas, não passar muito desse valor, porque são bactérias patobiontes, elas são legais até uma certa quantidade, mais do que isso, elas já vão atrapalhar. E a gente tem algumas espécies importantes que a gente já tem valor de referência. Por exemplo, a Akkermansia mucinifera é uma delas, e o Fecalibacterium prausnitzii, que também é outra bactéria bem estudada, que a gente já tem uma quantidade adequada dele no nosso intestino. Essas bactérias todas vão, de acordo com o que elas vão recebendo de alimentos, elas vão fermentar e gerar metabólitos para a gente, que podem ser metabólitos mais inflamatórios, e daí combinar com o quadro de desequilíbrio, e metabólitos mais anti-inflamatórios. Então, depende do que você está dando e de quem está lá. Então, essa figura é bem clássica aqui, né? Tudo isso daqui trazendo para um baixo ácido graxo cadeia curta, aumento de TMAO, aumento de LPS, trazendo a inflamação intestinal, doença cardiovascular, situações mais de inflamação, enquanto a gente ter uma dieta saudável, vai aumentar ácidos graxos cadeia curta, antioxidantes, e daí a gente vai tendo todos os benefícios aí da microbiota. Então, depende muito dessa equação aqui. E como que a gente pode melhorar essa microbiota? Você falou que um dos pontos é a gente melhorar a microbiota. A dieta é o primeiro ponto. E daí a gente, de suplemento, a gente pode pensar entre colocar pré, pró e pós-bióticos, que hoje em dia a gente fala bastante. O pré-biótico, eu acho, se tá na dúvida, é legal a gente entrar ele num segundo momento. Até um estudo que a gente fez junto com a Pure Encapsulation, a gente fez um protocolo que foi bem bacana, assim, para intestino irritável, onde a gente colocava o pré-biótico, se não me engano, não lembro, acho que era 20 dias depois, um mês, né? Um mês, era um pouco depois, agora eu não lembro a data que a gente definiu, mas era uns 30 dias depois do início do tratamento com os pré-bióticos. Os pré-bióticos, para mim, é o que mais modula assim, a microbiota, porque você está dando substrato para aquelas bactérias, né? Então, a gente está dando ali alimento para elas. E os pós-bióticos estão cada vez mais estudados e mais falados. Eu uso muito pós-biótico, então, a gente conhece muito como butirato, né, principalmente, mas são produtos de bactérias, ou bactérias mortas, ou alguma proteína de bactéria. Mas o que a gente mais conhece que entraria nessa categoria seria o próprio butirato, que a gente conseguiria colocar. Foi 21 dias após o início da dieta e do tratamento que a gente incluía o probiótico. Então, vamos falar um pouco de pré-biótico. Nem toda fibra é um pré-biótico. Então, é importante a gente definir o que a gente quer, né, naquela microbiota. Então, a gente vai ter fibras que são mais fermentativas. Então, o GOS, inulina, o FOS são mais fermentativas e elas vão influenciar bastante a microbiota. A gente vai ter fibras que são mais solúveis, então elas vão ajudar, vão ter uma solubilidade boa ali, ou vai ter menor solubilidade, daí depende. E a gente tem fibras que vão ser mais viscosas, né? Então, psyllium tem uma viscosidade, chega a fazer até como se fosse uma gelatina, assim.
Então, a gente tem essas características, cada fibra vai ter uma característica diferente, e é muito importante que a gente pense, né, o que quer. Eu quero uma fibra para perder peso. Então, você vai colocar uma fibra mais solúvel, mais viscosa, não precisa ser fermentativa. Eu quero uma fibra para modular a microbiota, mas meu paciente está com muito sintoma. Então, a gente não vai escolher um FOS, porque o FOS dá muito sintoma, ele fermenta muito rápido. Então, a gente pode pensar num GOS, ou numa inulina, mas pouquinho a quantidade, depois ir aumentando. Então, cada fibra ela vai trazer um tipo de sintoma. E daí, só trazendo o conceito de pré-biótico, hoje em dia, acho que vocês já sabem, né? Porque isso foi de 2022, já não está tão atual, mas sempre bom relembrar que não são só fibras os pré-bióticos, e sim os polifenóis, né? Então, o ISAP trouxe esse consenso de probióticos como compostos fenólicos, como o HMO, que é os oligosacarídeos do leite humano, e alguns até óleos ali, como o ômega 3. Então, por quê? Porque tem bactérias que consomem essas substâncias, e a ideia do pré-biótico é ser fonte de alimento para essas bactérias. Trazendo aqui essa tabelinha, esse artigo está bem legal, ele já é de 2021, mas, nossa, eu já li ele 300 vezes, porque traz mesmo essa coisa muito importante da gente olhar, né, essa característica das fibras. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a tabelinha, celulose, acha em verduras, em legumes, fibra insolúvel, não viscosa e baixa fermentabilidade. O que ela ajuda? Ela ajuda em bolo fecal, vai ajudar, né, em peristaltismo, bolo fecal. É importante, mas quero modular a microbiota, eu vou dar um módulo de celulose. Não, você não vai modular a microbiota, sim. Agora vamos olhar a inulina. Inulina, então, tem cereais, frutas, vegetais, ela vai ter uma média para alta solubilidade, então, tanto que os módulos, né, de fibra que a gente põe ali em água, ela vai bem, super bem. Ela tem uma viscosidade, mas não é tipo um psyllium, que é super alta viscosidade, e ela vai ter uma alta fermentabilidade, então ela já vai modular mais a microbiota. Só que a inulina é uma cadeia mais longa, então ela não vai fermentar tão rápido igual um FOS. Então, é uma boa opção, sim, talvez para um paciente mais constipado, é uma fibra que eu gosto muito de usar. Cadê outra que a gente pode olhar? Beta-glucana, também modula a microbiota, composta na aveia, alguns cogumelos. Aí a gente não tem o psyllium aqui, né? Mas o psyllium entraria meio como tipo uma arabinoxilana, aqui ó, tipo parecida aqui, que é a composição do psyllium. Vai ter uma média viscosidade, uma boa fermentabilidade e já não ele é solúvel em água, mas ele também não é dos mais altos. Então, cada fibra vai ter uma característica. E daí a gente tem que ir estudando cada uma delas para entender o efeito e o que a gente quer delas, né? Trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver. Então, por exemplo, a gente fez o estudo da PIR com o poliprebiótico. Eu adoro essa fibra, porque ele tem os polifenóis da cranberry, de blueberry, então da romã também. Então, a gente sabe que isso já entra como efeito pré-biótico. Ele vai ter o GOS e o SHOS. Então, ele pode até dar um pouquinho de gases, assim, no início do tratamento, mas depois ele melhora. E os pacientes responderam super bem, e ela é uma das fibras que aumenta a quermância. Então, se eu quero um produto para aumentar a quermância, eu já uso ele. Aí eu estava procurando hoje, confesso que eu não uso muito esses outros dois, mas achei interessante trazer para a gente ver. Esse daqui, ele vai ter glutamina, vai ter alcaçuz, então bem para barreira intestinal, e ele vai ter um pouco da arabinogalactana, que é um dos compostos ali do psyllium. Então, uma fibra bem legal para barreira intestinal, nunca usei,
mas achei interessante. E esse Pure Lean Fiber, ele já é uma fibra que a gente vai usar mais para saciedade, para perda de peso, para aquele efeito metabólico que a fibra vai trazer, tá? Então, aqui ele vai ter um pouco de chós, ele tem um mixinho de fibra que tem goma-guar, peraí que eu estou tentando enxergar aqui. Aqui, ó, vai ter goma-guar, fibra da linhaça, então ele já vai ajudar nesse efeito metabólico. Então, aqui está esse mecanismo de ação também de cada tipo de fibra, né? Então, a fibra mais viscosa vai também diminuir a absorção de glicose, também vai diminuir um pouco a reabsorção de ácidos biliares. Aí a gente vai ter fibra que faz mais bolo fecal, são as mais insolúveis. A gente vai ter fibra que também vai produzir mais ácidos graxos de cadeia curta, são as mais fermentativas, tá? Então, cada uma vai ter um tipo de ação ali para a gente. Daria para a gente passar uma aula. Eu já dei uma aula aqui na plataforma Avante só de prebióticos, né? Porque eu acho um assunto bem interessante e é muitos comandos que a gente vai dar para a microbiota, por isso que eu gosto de falar disso. E o probiótico, ele vai ser a cereja do bolo ali. Quero ajustar uma diarreia, um estímulo do sistema imune. Aí a gente entra depois que... Não adianta pôr um probiótico num ambiente todo devastado, né? Então a gente tem que arrumar um pouco a casa antes de colocar prebiótico, a não ser aquelas bactérias muito específicas para diarreia ou para associação com antibiótico. Aí a gente pode pensar em juntar já no início. E por último, do meu raciocínio, o eixo intestino-cérebro. Não adianta nada fazer o cara comer bem, colocar fibra e for muito estressado, isso está atrapalhando o processo digestivo também. Então, a gente tem que olhar para isso, né? Amo essa frase, o intestino não é Las Vegas, tudo que acontece no intestino não fica só no intestino e vai acabar espalhando para o nosso organismo, inclusive para o nosso cérebro. Então, a gente tem, né, esse eixo intestino-cérebro com várias rotas ali para que eles se conversem. E a alimentação ela acaba sendo uma chave fundamental para a saúde intestinal, mas para a saúde mental também, porque lembra que a gente, dependendo da dieta, isso vai ter metabólitos, vai gerar essa conversa também, barreira intestinal, nervo vago, isso vai gerar essa conversa com o cérebro também. E daí não tem como falar de intestino e cérebro e não falar desse sistema de luta ou fuga, né, que é o nosso sistema simpático ativado, que é quando a gente está com medo, se sentindo ameaçado, e muitas pessoas, né, a gente acaba vivendo com esse sistema muito em alerta, aquele estado de alerta, e isso vai deixar, quando é cronicamente, deixar a gente mais em estado de alerta e você não faz digestão em estado de alerta, né? É porque o seu corpo está sendo preparado para fugir, para lutar, não para digerir. E o parasimpático, que é o nosso sistema de descanso e digestão, que ele está mais relacionado com a liberação de enzimas digestivas, peristaltismo, anabolismo, então ele vai estar pronto para fazer digestão. Então, se você está muito estressado, você já desregulou isso, você não vai ter uma boa digestão. Uma das coisas que aumenta muito o parasimpático é a respiração. Então, toda vez antes de comer, eu acho muito legal a gente ensinar, e a gente mesmo fazer, umas respirações, sabe? Faz um agradecimento ali à comida para mudar um pouco essa frequência e ativar mais seu sistema parasimpático, porque a gente ativa muito o simpático no dia a dia. Então, essa resposta ao estresse, ela vai também gerar a liberação de cortisol, né? Por isso que entra nesse sistema de luta ou fuga, e isso acaba virando um ciclo ali, né? Você estressou, vai estimular adrenal para liberar cortisol, e daí, via esses hormônios, isso também vai se conversando ali com o intestino. E como eu falei, a gente tem várias rotas do eixo intestino-cérebro, via sistema imunológico, sistema endócrino, hormônios,
nervo vago, sistema nervoso lá do intestino. Então, todas essas vias vão se conversar e ativar esse sistema. Então, se você tem uma microbiota muito ruim, seu cérebro vai sentir. Se você está muito estressado, sua microbiota vai sentir. Então, a gente tem que olhar para as duas vias. E, por fim, trazendo um pouco dessa complexidade de quem trabalha com saúde intestinal, mas lembrando que não vai ser só um suplemento que vai ajudar, ou só uma dieta, ou só tirar um alimento. A gente vai ter a alimentação, a microbiota, a digestão, o controle do estresse, a barreira intestinal, tem o componente genético também, né, que a gente tem que pensar. Então, a gente tem que colocar tudo isso e traçando passo a passo para cada uma dessas estratégias, para essas condições, para que a gente tenha um resultado fidedigno. Senão você vai fazer uma dieta, o paciente tira por um período, logo depois que acontece, que ele larga tudo, ele volta com sintomas, né? Então, a gente precisa ir manejando todos esses pontos. Resumindo exatamente isso que eu falei, tratar o intestino não é um milagre, é um processo, às vezes de 6 meses a 1 ano. Precisa olhar para todas essas bases, saber o que você está fazendo, trabalhar junto com um nutricionista e médico para a gente ter um resultado mais duradouro, né? E para o paciente ir trazendo esse autoconhecimento de como que é a saúde dele intestinal. Espero que vocês tenham tirado bons insights da apresentação de hoje, compartilhando um pouco do que eu faço na clínica. Hoje em dia eu trabalho, assim, 99% com saúde intestinal. Óbvio que acaba aí tendo autoimune, obesidade, porque no fim tudo está no intestino, mas o meu foco é muito o intestino e é impressionante como a gente vê isso mexendo com a saúde das pessoas, né? Tanto para o melhor quanto para o pior, se não está bem manejado. Então, eu espero que vocês tenham tido insights para a prática clínica de vocês. E obrigada mais uma vez pelo convite para dividir isso aqui com vocês. Karina, muito obrigada. Mega aula, como sempre, né? Cheia de insights, cheia de prática clínica, cheia de experiência, que é o que a gente realmente aprende muito. É quando um nutricionista, ele sabe do que está falando, ele vive aquilo no seu dia a dia, de fato, ajudando as pessoas a recuperarem essa capacidade e essa saúde gastrointestinal como um todo. Então agora, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns produtos escolhidos pela doutora Karina, da Pure Encapsulations. Alguns deles, ela já falou aí na apresentação dela, e eu quero só dar alguns detalhes de cada produto que ela falou, para que a gente consiga conectar todas as informações que a doutora Karina falou aí nesses momentos. Então, a gente sabe que para a gente restabelecer a saúde intestinal é muito importante que a gente tenha suplementos de qualidade, né? Então, não adianta só ter um monte de ativo jogado ao léu com um monte de produto químico, que a gente sabe que os produtos químicos, os conservantes, os acidulantes, os corantes, os adoçantes, eles também são responsáveis pela mudança da nossa microbiota intestinal, da nossa barreira intestinal. Eles também prejudicam toda essa renovação celular. E a Pure Encapsulations justamente vem com essa proposta de suplementos 100% clean label e 100% hipoalergênicos. Então, nós somos uma empresa que tem mais de 370 produtos no portfólio, é um portfólio bem completo, e só de saúde gastrointestinal a gente deve ter uma média de 40 produtos, entre prebióticos, probióticos, pós-bióticos, fitoterapias e nutrientes para essa recuperação, para que a gente consiga aplicar aí esses 5 R's que a Karina falou tão lindamente. Então, a Pure Encapsulations, eu vou passar aqui um vídeo rapidinho para vocês entenderem quem é a Pure. E a gente tem esses 3 diferenciais, suplementos clean label hipoalergênicos com nutrientes de alta dose e alta biodisponibilidade. É um videozinho bem rápido, de 49 segundos. Esse é o resultado do nosso compromisso implacável com a inovação científica. Há mais de 30 anos, viemos pesquisando e desenvolvendo uma linha abrangente de suplementos profissionais e nutritivos
que são comprovados por mais de 50 estudos clínicos específicos nos principais periódicos científicos, através da colaboração com as principais instituições acadêmicas do mundo. Estamos construindo um potente número de pesquisas que estão em constante desenvolvimento e contribuem para o avanço da ciência nutricional. Nosso comprometimento com a ciência é só mais um dos motivos para a Pure Encapsulations ser a número 1 em qualidade e confiança, de acordo com os profissionais de saúde. Então, a gente tem aí um diferencial de Pure Encapsulations. Então, nós temos selos em nossos produtos, que são produtos isentos de contaminantes e alergenos, incluindo os 3 conservantes que são utilizados em alguns produtos no Brasil. Então, nós não temos nem o estearato de magnésio, nem o dióxido de titânio, nem o óxido de silício, não trabalhamos com gordura trans e gorduras hidrogenadas, não trabalhamos com corantes e químicos, não trabalhamos com adoçantes, corantes e flavorizantes artificiais e não temos a contaminação de qualquer alergeno que a gente possa pensar quando a gente está trabalhando em reabilitação. Não trabalhamos com geneticamente modificados, tá? Temos aí o selo gluten free em todos os produtos e o selo NSF, que é um selo de padrão de pureza obtido lá nos Estados Unidos, que tem uma grande relevância quando a gente fala de padrão de qualidade de produtos de suplementação. Então, esses são os selos que aparecem nos nossos produtos. Alguns produtos são veganos, outros produtos são vegetarianos, alguns são veganos e vegetarianos e alguns realmente não são nem veganos nem vegetarianos, a depender da origem dessa nossa matéria-prima. Tá? Então, pensando aí no recolocar, que a doutora Karina falou, quando ela trabalha aí aplicando e vendo um paciente indo na causa desse problema, a gente tem uma enzima que se chama Digest Enzymes Ultra. Ela é uma enzima que tem um blend de 13 enzimas digestivas, ela é uma enzima vegetariana, que tem todos os selos que eu falei anteriormente, e o grande diferencial dela é que ela vem com enzimas digestivas das nossas 3 grandes classes de macronutrientes. Então, eu tenho enzima de carboidrato, de proteína e um pouquinho de lipase nesse produto. Então, de protease, a gente tem 3 proteases que agem em 3 pHs diferentes, lipase e lactase já nesse produto, e as outras 8 enzimas são enzimas de carboidrato. Então, aqui eu estou falando de amilase, de glucoamilase, de beta-glucanase, então a gente pensa aí nos grãos, de celulase, de hemicelulase, de invertase, de fitase, e para fechar esse blend, a gente tem aí a alfa-galactosidase, que é a enzima que a gente está falando de FODMAPs, né? Que são os carboidratos fermentáveis. Muitas vezes a gente quer colocar uma alimentação para o nosso paciente mais variada em frutas, verduras e legumes, mas o paciente tem um processo de desbiose, tem um SIBO, tem um SIFO, tem um IMO, tem um LIMO, que não permite, o paciente não fica bem com a quantidade de frutas, verduras e legumes ricos em FODMAPs que a gente coloca ali nessa proposta alimentar. Então, essa fibra, ela vem com essa pegada dos 3 macronutrientes, é a nossa fibra de maior espectro mesmo, então ela vem com 13 enzimas digestivas, já incluindo a alfa-galactosidase, que é a enzima mais falada para SIBO, para SIFO, para síndrome do intestino irritável e outras correlações que são diagnosticadas aí, que são faladas como desbiose. Então, é uma enzima que a gente tem em 2 versões, tá? A gente tem ela na versão de 90 cápsulas ou a gente tem ela na versão de 180 cápsulas, para ter um tempo maior de suplementação desse paciente. A gente tem a mesma enzima digestiva, o mesmo blend enzimático com a betaína. Por quê? Porque a doutora Karina falou que muitas vezes a gente precisa reestabelecer o pH ácido do estômago desse paciente. É um paciente estressado, que tem esse eixo do cortisol muito alto, não tem uma produção adequada de betaína, é um paciente que vem por uma gastrite atrófica, ou é um paciente que tem aí uma hipovitaminose de zinco e não consegue produzir ácido clorídrico de maneira adequada, então a gente tem essa mesma versão com as 13 enzimas digestivas da anterior, com o cloridrato de betaína numa dose de 250 miligramas de cloridrato de betaína por cápsula. Essa dose aqui são 2 cápsulas. Então é a mesma qualidade de produto, não geneticamente modificado,
isento de glúten, vegetariano, também temos a Digestive Enzymes Ultra com betaína em 2 versões, 90 ou 180 cápsulas. Qual é o melhor horário da gente colocar a enzima digestiva? Como a doutora Karina falou, antes das refeições, para que esse blend enzimático haja ali naquele bolo alimentar que a pessoa está a consumir, vai consumir, tá bom? Então a gente tem aí o pré-biótico que a gente trabalhou ali no nosso estudo clínico chamado Protocolo 5R, que foi um estudo de intervenção, que a gente aplicou esses 5 R's que a doutora Karina falou, e o pré-biótico escolhido para esse estudo que a gente fez foi o Polyprebiotic. Ele é uma junção de prebióticos com polifenóis, então, igual a gente viu na aula da doutora Karina, os polifenóis hoje, eles são considerados prebióticos, né? Então, eu tenho o Choice, que é o xiloligosacarídeo, que tem uma pegada bem interessante para crescer bifidobactério e Akkermansia mucinifera, assim como o GOES, que é o glucooligosacarídeo, que também tem essa questão de bifidobactério. E a gente tem 3 berries com antocianidinas, com polifenóis diferentes, que trabalham tanto no processo antioxidante, anti-inflamatório, assim como melhorar a força de tight junctions. Então, a gente tem alguns estudos com blueberry, tá? Nesse sentido. E o pomegranate, que é o extrato da romã, também tem essa função anti-inflamatória e antioxidante. O cranberry, a gente já conhece aí na nutrição como um potente fito, que a gente trabalha muito pensando em Escherichia coli, mas a gente tem estudos promissores de que o cranberry também tem uma ação bem interessante no crescimento de Akkermansia mucinifera, e foi isso que a gente viu no nosso estudo de protocolo 5R, quando a gente fez a segunda análise aí de microbiota intestinal desses pacientes. A gente tem o Epi-Integrity Powder, que é um produto que também tem pré-bióticos, né? Então, eu tenho o arabinogalactano, eu tenho como um nutriente o aminoácido glutamina, que é um aminoácido básico de energia de enterócito, de regeneração de enterócito e de imunomodulação via Gout, o extrato de perila, o astragalus membranáceos, que são 2 fitoterápicos que a gente trabalha bastante essa resposta imunológica intestinal, e a Glycyrrhiza glabra desglicerrinizada, que a gente conhece aí como licorice, como um importante estimulante de produção de mucoprotetor e de regeneração de enterócitos e colonócitos. Tanto o Polyprebiotic como o Epi-Integrity são produtos em pó, então são produtos que rendem 30 porções e vem uma colherzinha dosadora dentro para que o paciente tome a dose certinha. Qual que é o melhor horário do pré-biótico? Aí a gente tenta trabalhar aí com uma questão de, se o paciente não fermentar, se o paciente tiver uma boa tolerância, a gente pode colocar antes de dormir. Eu, Jamile, costumo colocar pré-biótico, probiótico e pós-biótico, pensando em regenerar, em recuperar, antes de dormir. Mas é uma conduta bem individual e a gente pode ver como que a doutora Karina trabalha com os horários adequados de pré-bióticos, tá? O último produto que eu quero apresentar para vocês é o nosso Sambutirato, que é um produto que é classificado como pós-biótico. Então, quem é o nosso Sambutirato? Ele é um pós-biótico concentrado em ácido butírico, líquido, ele é flavorizado, na verdade, com baunilha e blueberry. Esse daqui eu sei porque eu já usei, tá, gente? Então, ele tem aí um saborzinho bem agradável. Ele, no fundinho ali, ele puxa para baunilha, tá? E ele é um produto líquido, ou seja, ele é um produto à base de triglicerídeos, tá? Então, a grande diferença do nosso produto, além dele ser um produto líquido de fácil individualização de dose, ele é um produto que a molécula está dentro de uma micela. Então, a gente tem 3 triglicerídeos, triacilgliceróis, né? Fechando a micela e protegendo esse ácido butírico do processo de digestão. De fato, esse ácido butírico vai ser disponibilizado, vai ser entregue ali depois da ação da lipase, justamente onde ele tem que agir, que é no intestino, tá? Então, a gente tem o quarto diferencial, que é a concentração. Então, a gente tem uma dose de 5 ml, uma colherzinha de chá, uma concentração de 875 miligramas de ácido butírico. É uma dose bem interessante e por essa concentração e por ele ser um produto líquido, a gente consegue facilmente individualizar essa dose trabalhando por ml. Então, a cada 1 ml,
fornece sempre 75 miligramas de ácido butírico. Então, a gente pode trabalhar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5 ml, a depender da conduta, dos sinais e sintomas e do objetivo do uso do Sambutirato. Então, pós-biótico hoje, ele vem sendo muito falado nessa questão de recuperação da saúde gastrointestinal, e a gente sabe que o pós-biótico é como a Karina falou, o que acontece no intestino não fica no intestino, então o pós-biótico ele também tem essa ação sistêmica, não só intestinal como sistêmica, em diversas vias metabólicas. E o rendimento do nosso produto, então ele vem um pote de 280 ml, que se você usar 5 ml, fornecendo 875 miligramas de ácido butírico, ele vai render 56 porções. Ah, não, mas eu vou suplementar meu paciente com 2 ml, então ele vai durar 140 dias. Não, eu vou suplementar com 3 ml, ele dura 93 dias, tá? Cupom de desconto. Então, agora no mês de setembro, a Pure Encapsulations está trabalhando com esse cupom, que é o Blue 15, que na compra de quaisquer 2 produtos, o paciente consegue ganhar 15% de desconto nesse momento de campanha, tá? Então, ou o paciente compra direto no site, a gente tem 2 canais de vendas, o paciente pode comprar direto no site, que é o site purecaps.com.br, ou o paciente pode entrar em contato com a Pure pelo WhatsApp, tá? Então, a gente tem um WhatsApp, que é uma pessoa que recebe o nosso paciente, é uma pessoa que fala com o nosso paciente, passa toda a questão de orçamento, passa a condição de pagamento, fecha o pedido e manda para esse nosso paciente tanto o e-mail quanto o código de rastreio do pedido, tá? Existe um cupom fixo para profissionais de saúde que se chama Presc 15 Off. Então, qualquer profissional de saúde pode comprar utilizando esse cupom a qualquer momento. E a última informação que é muito importante é que todos esses produtos eles são importados, eles vêm de fato dos Estados Unidos e a gente tem esses R$ 66,00 de frete. De vez em quando entram umas campanhas promocionais e um prazo de entrega de 12 a 15 dias, porque de fato esses produtos vêm dos Estados Unidos, entram no Brasil pelo aeroporto de Guarulhos, passa pela fiscalização da Receita Federal, que a Nestlé Health Science faz todo esse gerenciamento, então essa parte burocrática da Nestlé já está toda alinhada. A partir do momento dessa liberação, a nossa transportadora pega e entrega na casa do nosso paciente nesse prazo de 12 a 15 dias úteis, tá? Então, eu agradeço a participação de todos. Eu vou voltar aqui a palavra com a doutora Karina, para que a gente consiga finalizar aí com algumas perguntas. Deixa eu só abrir aqui as perguntas, Karina. Tá. Deixa eu ver. Ó, a Cíntia perguntou quais são os exames que você mais utiliza quando você quer analisar a microbiota intestinal. Microbiota, eu acabo utilizando muito o teste de microbiota, que a gente tem ele faz um sequenciamento genético, DNA, daquelas bactérias e traz um painel com essas proporções que eu falei para vocês. Então, quando eu quero analisar a microbiota, esse é o teste que eu utilizo. Eu utilizo bastante na prática. Doutora Karina, a Cíntia também pergunta com relação aos alimentos fermentados. Todos eles ajudam na melhora da microbiota ou tem alguma ressalva quando a gente fala de alimentos fermentados? Ótima pergunta. A gente usa bastante, né? Tem muito estudo bom, assim, trazendo o benefício desses alimentos fermentados, kefir, kombucha, aquele kimchi, que são os legumes fermentados, tem muito benefício desses alimentos na prática clínica, assim, né, olhando a microbiota. Única ressalva são com os pacientes com intolerância à histamina, que eles podem, os fermentados têm mais histamina, eles podem ter mais sintoma. Daí, se você está desconfiando disso, aí o ideal é que a gente não dê. Tá bom. E a última pergunta que eu vou fazer aqui é da Mayumi Silveira. Ela está perguntando com relação a enzimas digestivas. Primeira pergunta é se existe alguma contraindicação, se tem problema essa suplementação com esse blend enzimático, uma vez que tem muita enzima envolvida, e qual que é o momento que a gente individualiza essa prescrição?
Então, não tem, assim, efeito colateral, essas enzimas vão atuar local, você não vai absorver, não vai ter efeito colateral. Alguns estudos que mostraram, que eu já li com a betaína, a gente não tem tantos ensaios clínicos gigantes ali com a enzima, isso ainda falta um pouco na literatura, mas sim, isoladas, assim, a gente acha... com alfa-amilase, alfa-galactosidase, com betaína, e daí não, nesses estudos que eu li de betaína, eles não tinham, tipo, inibição da sua produção natural de ácido clorídrico se colocar betaína, então não dá esse feedback, então não teria esse problema. Então é super seguro a gente utilizar a enzima. Qual que era o resto da pergunta? Esqueci. Em que momento seria melhor individualizar essa prescrição? Então, assim, por exemplo, se eu fiz um coprológico no paciente, que ele traz sinais e sintomas ali, que a gente consegue ver bem a digestão dele. Então, eu fiz o coprológico, esse paciente está com gordura aumentada nas fezes e o resto está tudo ok. Aí eu posso, de repente, colocar uma enzima mais focada para gordura, uma pancreatina só, até a Pure tem só a pancreatina. Agora, assim, se eu acho o resto de fibra muscular nas fezes dele, aí a gente já pode pensar mais em betaína pepsina. Se eu acho amido, daí a gente pode pensar mais em amido. Quando eu não tenho esses dados, eu acho que a geral vai muito bem. A betaína... a gente precisa, pela anamnese a gente já consegue decidir, né, se ele está mais com cara de hipo ou hipercloridria, só que é bom a gente mesmo ter essa avaliação assim, porque se ele tem uma gastrite ativa, uma esofagite, algum desconforto nesse sentido, a betaína vai ser ruim, vai doer. Então, só precisa tomar esse cuidado com a betaína. Então, ou que ele tenha uma endoscopia ali, ou que você saiba, faz um teste ali para ele tomar um shotzinho de vinagre, ver se ele tem algum tipo de sintoma, para a gente ir testando como ele se sente. Daí a gente vai fazendo a individualização assim, tem mais exame. E daí o desmame, o que eu faço? O paciente melhorou, eu costumo reintroduzir com a enzima, porque eles já têm muita dificuldade de comer, e daí se eu reintroduzo sem enzima, fica mais difícil. Aí reintroduzo, deixo ele comendo de tudo bem, aí eu começo a tirar a enzima. Aí eu falo, então vamos testar no seu dia a dia tirar e ver se faz diferença. Aí, por exemplo, eu Karina, só viajo com essas enzimas ali, porque daí às vezes você come mais pesado, come mais. Nossa, já me salvou muitas vezes. E daí eu viajo, eu uso mais em viagem, assim, ou se dei alguma exagerada algum fim de semana, daí eu uso. Mas eu não uso todo dia. Doutora, vou fazer a última pergunta, que é da Fabiana. É uma pergunta que acaba sempre aparecendo quando a gente fala de desbiose, que é sobre sifo. Ela está perguntando se o que fazer quando há muita quantidade de biofilme? E aí a gente está falando de fungos, né, Fabiana? Sim. Biofilme, só para quem não está habituado aí, é uma junção de bactéria com fungo, eles fazem uma estrutura de polissacarídeo e dão uma encapada ali naquela área do intestino e isso pode ficar um pouco mais resistente. A gente vê muito isso em SIBO, em SIFO, um pouco de resistência ao tratamento. A gente tem alguns agentes que ajudam a quebrar biofilme. NAC é um legal para isso. A gente também acaba usando alguns fitoterápicos como a berberina, orégano, alho, então eles também ajudam nessa questão do biofilme. Um colostrum ajuda a quebrar biofilme. Então a gente usa mesmo essas suplementações, só precisa tomar um cuidado, porque às vezes quando já aconteceu isso comigo na prática, quando você vai quebrar o biofilme, às vezes o paciente piora dos sintomas e dá uma agravada, a gente chama de die-off ali, então como se aquilo rompesse e libera um monte de toxina, de coisas que vão exacerbar aqueles sintomas. Então, é bom o paciente, você estar consciente disso, o paciente também,
e daí juntando umas estratégias de carvão ativado, de a própria enzima, de suporte de detox para minimizar esses sintomas. Então, muitas vezes a gente tem que entrar com essa quebra de biofilme, e daí depois que quebrou também ajuda bastante. É sempre um desafio mexer com sifo, né, doutora? Porque a gente cutuca o fungo, ele começa a liberar toxina, o paciente piora muito para depois melhorar. Nossa, eu tive uma vez uma paciente que eu não sabia que eu ia fazer, fiz muita coisa dessas para quebra de biofilme. Ela me ligou uma semana depois, nossa, estou muito pior. E ela tinha uma autoimune grave, assim, e exacerbou os sintomas. Eu fiquei desesperada. Depois fui estudar e hoje eu já sei que isso vai acontecer, então eu conduzo bem melhor, assim, porque pode piorar mesmo. Então tá, então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos aqui. A gente vai depois, sim, disponibilizar essa aula lá nessa plataforma Avante, que vocês já estão conectados. E, Karina, muito obrigada por mais um momento conosco. Você sabe que eu sou super bem-vinda nas nossas aulas, nos nossos projetos. Podem me chamar sempre, que eu adoro. É um prazer vir aqui. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Tenham um bom descanso aí. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau.